Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Os tribunais de contas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal e também os tribunais de contas dos municípios, que são apenas 4, dentre eles o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do município de São Paulo, iniciaram ontem uma fiscalização nas escolas públicas brasileiras, ainda dentro daquele projeto de socorro às escolas que estavam sendo vítimas de ataques criminosos. O Jornal Nacional da TV Globo de ontem já apresentou, no primeiro dia de trabalho dos tribunais de contas, o quanto as escolas públicas são desrespeitadas pelos governantes e pela própria sociedade usuária. No estado de São Paulo, mostrou a televisão, existem escolas públicas sem água, com instalações físicas deterioradas e até sanitários sem assentos e portas. No Ceará, o Tribunal de Contas do Estado também iniciou o trabalho ontem, como todos os outros, mas não apresentou um relatório do que produziu no primeiro dia de fiscalização, ontem, segunda-feira, 24 de abril. Mas técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará estiveram em 15 escolas públicas estaduais e municipais, nas localidades de Baturité, Boa Viagem, Catarina, Choró, Independência, Quixadá, Quixeramobim, Tejuçuoca e Viçosa do Ceará. Todas essas escolas foram escolhidas a partir de indicativos de situações críticas relacionadas à infraestrutura que constam do Censo Escolar 2022. Hoje, novas escolas e em outros municípios do estado do Ceará serão visitadas. Um dos auditores do TCE, encarregado da fiscalização, Luiz Cássio, falou sobre o trabalho que desenvolve. Vamos ouvi-lo. Nosso objetivo é verificar aspectos gerais da infraestrutura escolar, desde a fachada, desde áreas de funcionamento, equipamentos. Então, a gente vai observar vários itens dentro de um questionário, né, que esse trabalho, como já deve ter sido informado, é conjunto. Então, a gente observar esses vários itens, a gente vai poder contribuir no que realmente estiver mais precário, né. Concluídas nossas visitas em loco, a gente vai para a parte de elaboração dos relatórios. Vão ser fornecidos relatórios por parte do sistema que nós estamos utilizando, que é fornecido lá no Tribunal de Contas de São Paulo. Eles vão gerar alguns relatórios gerais por escola e um para cada Tribunal de Contas, de acordo com quantas escolas forem visitadas. E eles serão nosso subsídio para a nossa montagem do nosso relatório, dentro da nossa unidade técnica. Então, vão ser fornecidos relatórios pelo sistema do Tribunal de Contas de São Paulo e que serão subsídios nossos para a elaboração do nosso relatório do que a gente entender mais relevante para os trabalhos. E desses relatórios podem vir recomendações ou determinações para algumas regularizações, dependendo do que for observado em cada uma dessas escolas que foram fiscalizadas. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Edilberto Pontes, que também é vice-presidente daquela Corte de Contas, a cuja jurisdição o trabalho de fiscalização está afeto,
diz da importância do trabalho. Vamos ouvir o que ele falou. Importantíssima essa iniciativa de auditoria coordenada dos Tribunais de Contas brasileiros. Como a gente sabe, a educação é uma área estratégica para qualquer sociedade que queira ir bem, que queira prosperar, falar em sociedade inclusiva, falar em igualdade de oportunidades. Sem uma educação de qualidade para todos, é discurso vazio, é apenas retórica. Então, os tribunais de contas podem e devem contribuir para melhorar as condições das escolas brasileiras. Claro que é fundamental, é essencial, boas práticas pedagógicas, professores motivados, bem pagos, mas não é suficiente. É preciso também mobiliário adequado, escolas limpas, bibliotecas, laboratórios de informática, quadras para as práticas esportivas. Tudo isso é essencial também ao lado das boas práticas pedagógicas. Então, os tribunais de contas, nessa auditoria, estão verificando as condições que as escolas estão funcionando, o mobiliário, toda a infraestrutura, para oferecer um diagnóstico nacional, 32 tribunais de contas participando, um diagnóstico nacional para os governos, para a sociedade, para a sociedade poder cobrar e os governos, nas 3 esferas, poderem melhorar, poderem aperfeiçoar toda a infraestrutura em que as escolas brasileiras estão funcionando. Então, acho que é um trabalho importante que os tribunais de contas brasileiros estão oferecendo à sociedade. Parece ser verdade que sempre após um mal vem alguma coisa boa. Não é que devamos esperar o mal para receber a coisa boa, mas esse fato de algumas escolas terem sido vítimas não apenas de vandalismo, mas de ameaças, inclusive de mortes até, que os governantes abriram os olhos e a própria sociedade também começou a ficar atenta. É inadmissível que queiramos uma juventude educada, bem formada, se nós não temos escolas adequadas para recebê-los durante uma boa parte dos dias em aproximadamente 200 dias a cada ano, que é o calendário escolar. A amostra do primeiro dia, repito, que exibiu o Jornal Nacional ontem, é deprimente para qualquer governante que tenha o mínimo de responsabilidade conviver com aquela realidade apresentada. Parece não haver mais qualquer dúvida sobre a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, no Congresso Nacional, para investigar responsabilidades de agentes públicos nos atos de vandalismos registrados em Brasília, na sede dos 3 poderes da República, Legislativo, Executivo e Judiciário, no dia 8 de janeiro deste ano, após a leitura do requerimento de pedido de instalação dessa CPMI, que está na pauta da sessão do Congresso Nacional para ser lido amanhã, ao meio-dia. O requerimento da CPMI, já frisamos aqui em várias oportunidades, tem como primeiro subscritor o deputado federal cearense André Fernandes. A CPMI não será instalada amanhã. A CPMI não será instalada amanhã, pois é preciso seguir um rito estabelecido pelo regimento interno do Congresso Nacional após a leitura do requerimento que pede a sua instalação, pois esse regimento interno estabelece prazos para os partidos ou bancadas, na Câmara e no Senado,
apresentarem os nomes dos seus representantes que farão parte da investigação. Os 32 integrantes da CPMI, 16 deputados federais e 16 senadores serão indicados de acordo com o tamanho das suas respectivas representações. A maior bancada ou o maior grupo indica o maior número de integrantes. Como eles serão indicados de acordo com o tamanho das representações dos partidos e dos grupos no Congresso, ainda não dá para se saber quem poderá ser presidente e relator. Bom, o certo é que, depois das indicações dos nomes, depois de indicados os 32 nomes, ao presidente do Congresso Nacional, aí haverá a primeira reunião dos indicados, que acontece, então, ali a instalação da CPMI. Nesta primeira reunião, serão eleitos o presidente e o relator da CPMI. E só depois serão iniciados os trabalhos da investigação propriamente dita. Hoje, o principal, eu digo principal porque geralmente os grandes jornais nacionais têm mais de um editorial. Pois bem, hoje o principal editorial do Estadão, que é o jornal O Estado de São Paulo, trata da instalação da CPMI para acusar o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os vandalismos de 8 de janeiro. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que, ao mesmo tempo, poucas vezes na história nacional foi tão nítido o risco de uma CPMI ser convertida, mesmo antes de ser instaurada, no exato oposto de sua finalidade constitucional. Há indícios abundantes de que, em vez de investigar, apurar e esclarecer, o objetivo da comissão é não apenas confundir e dificultar o conhecimento dos fatos e das respectivas responsabilidades, mas reescrever a história. Diante dessa manobra gestada por alguns parlamentares, torna-se necessário relembrar o óbvio. O 8 de janeiro não é um caso sobre o qual faltam provas de que os fatos sejam pouco conhecidos. Na verdade, há um excesso de provas. Ao longo dos anos, o país assistiu à trajetória de enfrentamento do bolsonarismo contra as instituições democráticas, de forma muito concreta, contra a justiça eleitoral e alimentando a resistência a todo e qualquer resultado das urnas que lhe fosse desfavorável e criando as condições políticas e sociais para uma ruptura institucional. Bom, morreu ontem em Fortaleza o ex-vereador da Câmara Municipal de Fortaleza, Ivá Monteiro. Sua passagem pelo Legislativo de Fortaleza foi rápida, porém intensa. No momento em que a Câmara era presidida pelo ex-vereador Átila Bezerra, Ivá Monteiro era a figura mais importante do Legislativo da capital cearense. Fora da política partidária, Ivá representou, num determinado momento, as escolas particulares do estado do Ceará como representante ou como presidente do Sindicato
dos dirigentes de escolas particulares do estado do Ceará. Ele tinha uma dessas escolas privadas. Os desgastes na política e na vida familiar ajudaram a sepultar sua vida social. O corpo de Ivar Monteiro será cremado no início desta tarde em Fortaleza. Hoje, a Câmara Municipal de Fortaleza suspendeu a sua sessão ordinária, sem antes prestar homenagem ao ex-vereador com 1 minuto de silêncio. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes nacionais e locais. Letícia. Olá, Edson, e a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que a audiência com o ministro da Educação, Camilo Santana, sobre o novo ensino médio é adiada. Um dos argumentos contrários ao atual desenho do novo ensino médio é que muitos casos com os estudantes têm sofrido com uma substancial diminuição de carga horária de matérias importantes, como as disciplinas de português e matemática. Sessão pelos 100 anos da Reforma Previdência tem críticas à reforma de 2019. Paim, que presidiu a sessão, expôs marcos históricos relevantes para o desenvolvimento da Previdência Social no Brasil. Em meio a vaias e aplausos, o presidente Lula discursa na Assembleia da República e encerra a visita a Portugal. Homenageado pelo parlamento português, o presidente da República discursou hoje falando sobre a invasão na Ucrânia e condenando a guerra, enquanto ele falava, a oposição protestava. E o Supremo Tribunal Federal diz que, apesar de a OAB ser uma entidade pública, não é obrigada a prestar contas para o Tribunal de Contas da União. Em seu voto, o ministro Edson Fachin lembrou que a OAB, apesar de ser criada por um alto oficial, foi engendrada por um movimento organizado de juristas e que a controvérsia sobre a necessidade de prestar contas ao poder público remete a 1951. Mais de 200 envolvidos nos atos golpistas começam a ser investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Com a divulgação do voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessas denúncias, os demais 9 ministros da Corte também podem começar a votar pelo recebimento dos casos. Se a maioria aceitar a denúncia, os acusados passarão a responder a uma ação penal e se tornam réus no processo. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Globo, temos que Lula, Bolsonaro, Pacheco e Lira entenda interesses de cada um dos grupos na CPMI dos ataques golpistas. A escolha da presidência na comissão virou tema de novo embate político entre comandantes da Câmara e também do Senado. Sobre a PL das fake news, o relator, o deputado Orlando Silva, deve apresentar um novo texto nesta terça-feira. Agora, com as últimas da Folha de São Paulo, temos que Lula critica soluções militares em conflitos e ataca golpistas em falas no parlamento de hoje em Portugal. E também temos internacionalmente que Biden confirma que vai concorrer à reeleição nos Estados Unidos em 2024. O presidente Lula não deveria estar falando sobre política interna dos países em que ele visita. Ele deveria falar apenas da política interna do Brasil, mesmo lá em territórios de outras nações. Talvez por isso ele tenha sido vaiado nesta sua participação lá no encontro em Lisboa. Poderia voltar para o Brasil sem essa mancha, mas falando demais, quem fala demais geralmente ouve o que não quer. O senador Ciro Nogueira, que é representante do vizinho estado do Piauí, ele é presidente nacional dos progressistas, é o PP, Partido Progressista. Pois bem,
O senador Ciro Nogueira disse ontem em entrevista no programa Roda Viva da TV Cultura de São Paulo que Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil, não encabeça a lista de prováveis candidatos da direita à presidência da República numa eventual impossibilidade de Bolsonaro ser candidato por ter ou por o Tribunal Superior Eleitoral vir a decretar a sua inelegibilidade para as próximas disputas eleitorais. Segundo Cid Nogueira, que é um influente, Ciro Nogueira é o nome aqui do senador cearense, Cid Ferreira Gomes, que faz essa confusão. Nós estamos falando aqui do senador do Piauí, Ciro Nogueira, que é presidente dos progressistas. Pois bem, Ciro Nogueira é um influente líder do Centrão, ao lado do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Os dois e o Centrão são os principais aliados do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para Ciro Nogueira, na impossibilidade de uma candidatura presidencial de Bolsonaro, o atual governador de São Paulo, Tarcísio Vieira, deverá ser o nome dos partidos da direita e centro-direita à sucessão de Lula ainda em 2026. Vamos ouvir um trecho da entrevista do senador Ciro Nogueira. Ao contrário do presidente Lula, que nunca fortaleceu outras pessoas, né, os seus ministros, o presidente Bolsonaro é pelo contrário. Né? Nós temos hoje um governador de São Paulo, que tem uma aprovação fantástica, né? Um governador de Minas Gerais também, que teve uma aprovação e está fazendo um governo maravilhoso. Nós temos a ministra Tereza, nós temos a... O que não falta é candidatos, né? E eu acho que quem vai ser decisivo nessa escolha é o presidente Bolsonaro e a população. Agora eu espero que não se cometa essa injustiça de tirar o direito do povo brasileiro de votar no presidente Bolsonaro se ele vier a ser candidato. Não sei nem se ele vai ser candidato. Política é fila. A dona Michele é a única pessoa no país que se elege senadora nos 27 estados da federação. Quer alguém mais forte que ela? Mulher só serve para senadora, não para presidente, senador? Não, não é isso. Eu estou falando que tem fila. O Tarcísio é mais forte que a Michele. O Bolsonaro é mais forte do que o Tarcísio. Então, isso mas é o Tarcísio fila, não vai para a reeleição? Hein? O Tarcísio não iria para a reeleição nesse caso? Se o presidente Bolsonaro puder ser candidato, o natural é ele ir para a reeleição. Senão, ele é o candidato mais forte, gente. Me perdoe. Então a Michele deveria ser candidata ao Senado, na sua opinião? Não, pode ser candidata a vice, pode até lá na frente o eleitor e todo mundo achar que ela é a melhor candidata a presidente da República. Veja, não foi a imprensa que inventou isso, foi o Valdemar Costa Neto. Por isso que eu acho correto. Ninguém, a mulher mais forte no nosso país hoje, eleitoralmente, é ela. Da audiência na Comissão de Educação do Senado, com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, que deveria acontecer agora a partir das 10 horas da manhã e foi adiada para a próxima semana. Amanhã, no Senado da República, foi muito movimentada em razão da audiência na Comissão de Desenvolvimento Econômico com a participação do presidente do Banco Central, Campos Neto. Essa questão do elevado índice de juros no Brasil, ainda reclamado ontem lá em Lisboa pelo presidente Lula,
tem motivado uma ampla discussão no ambiente político e da economia. O governador Eumano de Freitas começou a receber os deputados estaduais na semana passada. Deputados e vereadores são como crianças. Se você der um pirulito para cada uma delas, crianças, todas ficam muito satisfeitas e fazem a festa. O governador não tem liberado nada para os deputados, mas tem dado tapinhas nas costas e se deixado fotografar ao lado de cada um deles que é recebido. Tem prometido que fará algumas liberações de recursos para prefeituras dos deputados. E isso é motivo de alegria tanta que alguns deputados até registram nas redes sociais os encontros. Alguns exageram, dizendo que o governador liberou isso, aquilo. Não liberou absolutamente nada. O governo do Estado não está em condições de liberar recursos para absolutamente nada de municípios. Ele só tem liberado recursos para situações emergenciais do próprio governo do Estado. Os convênios que foram celebrados com prefeituras no ano passado e que motivaram até uma ação de investigação judicial eleitoral, porque a argumentação é que eles estavam servindo para ajudar na campanha do hoje governador Eumano, nem o dinheiro desses convênios voltaram a ser liberados. Quase todos estão paralisados. Os que não estão paralisados é porque ainda tinham alguns dos recursos liberados antes de outubro do ano passado. O Estado, ou do Estado, só quem tem dinheiro mesmo, como dissemos ontem aqui, é a CAGES e o DETRAN. O DETRAN arrecada muito bem. A CAGES arrecada também muito bem vendendo água aos cearenses. Tanto que teve aquele lucro líquido de quase 200 milhões de reais no ano passado. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã com a proteção de Deus a partir das 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!